Amém e amém. Podemos tomar assento, amém? E queria convidar-vos a que abrais as vossas Bíblias em João 5. E enquadrando um bocadinho naquilo que eu tenho vindo sempre a falar, que é Jesus, amém? Jesus, que é o núcleo, o centro, o epicentro da vida. E vimos, eu comecei a, por assim dizer, se lhe podemos chamar uma série, eu não gosto de lhe chamar uma série, mas tenho vindo a derivar desde aí, desde o termo, na realidade, que Deus veio estabelecer uma comunidade. Podemos chamar-lhe a Igreja, que definitivamente é a Igreja, a sua Igreja, uma comunidade, um sacerdócio real, santo. E o título desta mensagem, que vem dentro, exatamente como um subtítulo, se podemos dizê-lo, do que temos vindo a falar em várias semanas, é uma nova ordem, uma nova vida. Hoje por hoje fala-se muito sobre a nova era, a nova ordem. E não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele. Gostaria então de começarmos a ler em João 5, verso 1, do verso 1 ao verso 15. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Depois disso havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, ou próximo da porta das ovelhas, ou perto da porta das ovelhas, dependendo da versão bíblica que tenhas, havia um tanque ou um estanque, dependendo da versão bíblica que tenhas, chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 alpendres ou pórticos, ou outras versões bíblicas não põem pórticos, põem pavilhões. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Noutras versões bíblicas, nomeadamente na mensagem, põe havia centenas de doentes, e depois começa a especificar cegos, aleijados, paralíticos, que ocupavam esses pavilhões. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então a primeira pessoa que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem, e este homem tinha mais de 38 anos que estava doente, enfermo. E Jesus, vendo-o ali deitado e sabendo que estava assim, já fazia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou são, e tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era o sábado, o Shabat. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma o leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Amém? Jesus curou. Amém? Vamos a situar-nos aqui. Havia 5 alpendres, pórticos, pavilhões. Amém? E havia centenas de doentes, pessoas, que estavam ali à espera que acontecesse qualquer coisa. Aquelas pessoas estavam ali, viviam um ambiente de caos na sua própria vida. E queriam obter o que qualquer pessoa que está doente quer ser. Ajuda-me um bocadinho isto assim, ok? Uma pessoa quando está doente quer o quê? Quando vais ao médico, vais à procura do quê? De uma cura. Mas aqui não havia nenhum médico, ok? Ali havia simplesmente um estanque
E agora vamos enquadrar-nos na história, porque temos que ir à história, ao momento em que aquilo se passou. E, nomeadamente, aqui nos tanques de Betesda, era onde todos aqueles que estavam à espera de morrer, por assim dizer, aquelas pessoas que hoje vão àquelas casas que estão preparadas pela Segurança Social e por algumas entidades privadas, como as casas de cuidados paliativos. As pessoas vão para lá quando têm doenças terminais e estão a receber os últimos cuidados à espera da derradeira hora da morte. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles centenas de doentes, estavam realmente excluídos do núcleo social onde podiam estar a coabitar com os seus semelhantes. Entendemos isto? Estavam, nomeadamente, sem nenhum tipo de esperança para a sua vida, porque vislumbravam apenas a sua morte. Mas ainda havia uma pequena réstia. Havia como um pequeno vislumbre de esperança. É que, de tempo a tempo, uma figura angelical baixava e havia um movimento das águas dos tanques, que aquelas águas, pois, não eram águas que tivessem uma depuradora, como nós hoje em dia imaginamos uma piscina que tem uma máquina depuradora que mantém a água em movimento e filtra e mantém minimamente limpo, pois aqueles tanques, a água não tinha depuradora, por supostamente, imaginem que a água não estaria, pois, muito higiênica, mas, no entanto, aquelas pessoas aguentavam ali porque faltava-lhes, era a única opção que lhes restava na vida. No entanto, estavam ali, porque ainda lhes restava aquela esperança. E Jesus entrou por a porta... Como é que se chamava a porta? Alguns estão com atenção. Jesus entrava pela porta, por assim dizer, será que seria muito ousado dizer que Jesus entrou por si mesmo? Caro irmão aí dos multi não sei quê, será que me poderias pôr por aí João capítulo 10, verso 6 ao 10? E vamos ver porque é que eu estou-te a dizer que Jesus entrou por si mesmo. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Seguimos. Tornou Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus entrou por si mesmo, continua a dizer. Eu gostaria que pusesses a outros versos que eu te mandei da mensagem. Se me ajudasses nesse âmbito. Ok? E prestam atenção àquilo que eu digo. E se tiverem um papel e uma caneta, apontam. Na Bíblia a mensagem diz assim, Jesus Cristo disse-lhes, vou ser explícito convosco. A grande parte das vezes é quando há certas linguagens bíblicas que a grande parte da gente comum como eu, às vezes tem umas palavras que a gente ficamos, o que é que isto quer dizer? Temos que agarrar não sei quantos dicionários, não é? Porque não somos muito literados para tratar de entender. Então Jesus disse-lhes assim, eu vou ser explícito convosco, porque Jesus foi uma pessoa que estava virada para o povo. Ele mexeu-se com as pessoas mais simples. Ele vivia no meio das pessoas mais simples, não no meio dos doutores da lei ou das grandes cátedras, embora ele participasse da cátedra. Mas, simplesmente, ele moveu-se com as pessoas mais simples, que necessitavam da sua presença. Ele disse, eu sou a porta para as ovelhas. É completamente diferente, não é? Eu sou a porta para as ovelhas. E a porta para as ovelhas, que era Jesus, voltamos às Escrituras de João 5, ele entrou pela sua porta, que era ele, a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus continuamente, Jesus que é o próprio Verbo feito carne, Jesus no seu caminhar, ele continuamente pregou a sua própria mensagem, que era ele. Ele era a mensagem. E continuamente, em cada coisa que ele fazia, ele manifestava a mensagem de esperança. Mas aquelas pessoas que estavam ali não entendiam isso. E quando nós começamos a ver isto, dizemos, espera, vamos lá ver uma coisa. Mas Jesus, ele dirigiu-se àquele homem.
Aquele homem, foi àquele homem especificamente. Ele não se dirigiu, segundo a Bíblia, a mensagem, e segundo as várias escolas de estudiosos da Bíblia, diz que não estavam milhares, mas estavam centenas de pessoas à volta do estanque. E haviam, à parte da porta, ou do pórtico, ou do pavilhão das ovelhas, haviam mais outros 4 pórticos. Ok? Entendemos isto? E Jesus não escolheu a porta das ovelhas por acaso. Ele escolheu a porta das ovelhas porque ele em seguida iria exatamente evidenciar aquilo que ele já tinha dito várias vezes. Eu sou a água de vida, eu sou... Não, mas ele dizia, eu sou a porta para que as ovelhas, nomeadamente por aquela porta, por aquele estanque que só se aproximavam as ovelhas, os animais que iam beber quando estavam de passagem e as pessoas que iam fazer o quê? As pessoas que estavam ali. Fazer uma festa no estanque de Betesda? Iam ali à espera da derradeira hora da morte. Ok? E então perguntou àquele homem que estava ali há 38 anos, que estava num leito. E vemos que, segundo o que relatou ali, relata a Bíblia, relata esta história, que este homem responde-lhe de uma maneira não... Às vezes as pessoas dizem, não, ele foi autocomiserou-se ele mesmo. Não. Ele simplesmente evidenciou que, na realidade, ele não tinha ninguém que pudesse manipular a sua circunstância. Tu podes manipular as tuas circunstâncias? Estamos aqui. Bom dia. Olá. Podes manipular as tuas circunstâncias? Sim? Aldrabão. Eu posso manipular as minhas circunstâncias. Temos todas as capacidades intactas para poder manipular as nossas circunstâncias. Ok. Posso dar-vos um exemplo para podermos ilustrar isto de uma maneira muito simples? Algumas vezes eu tenho que apanhar aviões. Ok? E há, nomeadamente, numas companhias aéreas, nomeadamente na rede de uma companhia aérea, onde eu acumulo mais milhas. E então, embora pois nós à hora de dizer que todos dizemos, não, somos todos iguais. É ou não é? Direitos iguais... Não estou a fazer nenhuma manifestação. Todos eludimos que queremos iguais direitos para... É ou não é? Não defendes isso? Ou seja, são valores bíblicos. Estamos aqui. Vocês podem me responder e tal. Ou seja, não é obrigatório, mas não queremos direitos iguais para todos. A Bíblia não nos ensina que nós, aos olhos de Deus, todos somos... Ok? E como nós... Cremos em Jesus, não temos de defender este direito? É ou não é? É ou não é um direito de toda a criação que foi feita à imagem e semelhança do seu Criador? Temos ou não temos todos o direito à salvação? Amém? Então temos de defender este direito. Mas na realidade do facto... Quando eu estou na bicha para fazer o check-in, como tenho lá aquelas milhas, dão uma prioridade de embarcar antes que os outros. Estamos? Ok? E nesse momento, estamos? Nesse momento, então o que é que eu faço? Não. Romanos... Não, toma consideração de ser mais alto, não dê prioridade aos demais. Eu chego lá, não, prioridade aos demais. Prioridade aos demais. Prioridade, passem, entrem. Não sei se me estão a perceber. Estão-me a perceber? Tu estás na bicha para a segurança social. És cristão. Todos têm o direito... De acordo com aquilo que a Bíblia tem... Então tu chegas lá e vês e dizes, na realidade eu devo
Dar preferência? Mas irmão, não, as coisas são realmente assim. Então, na realidade, quando chegam a situações de caos, em que eu não estou a dizer que nós pervertemos a palavra de Deus, eu simplesmente estou a dizer que na realidade do dia a dia, como por exemplo num check-in, por exemplo, de avião, uma pessoa está ali 2 ou 3 horas com a mala e diz, sim, sou pastor, mas está bem, eu quero ser o primeiro a embarcar. Está bem, está. E quando eles começam a dizer lá, não, por favor, ponham-se todas em linha reta, e estão não sei quantos, 100 e tal pessoas, quase 200, e de repente estão todos sentados, quando eles começam a chamar, ainda não chamaram o grupo 1, já lá está o grupo 4, tudo ali, ordenem-se, e não está ninguém ordenado e tal. Então o que é que tu fazes? Fazes uso da tua preferência. É ou não é? Eu faço. Se calhar sou mais pecador que tu, mas eu faço. Faço, lamento muito, mas tenho que fazer. E eu não tenho nada contra... Mas na realidade, então, começam a pôr as pessoas por status. Não é que eu vala mais que os demais. Algumas vezes, e é verdade, na realidade, opto com a minha mulher, vamos ficar sentados, que embarquem todos, e depois embarcamos descansados, porque aquilo é uma grande confusão. Ok? Mas é porque uma pessoa já não suporta. Então, na realidade, as pessoas, regra geral, quando podem manipular as circunstâncias da sua vida para tomar vantagem aos demais, normalmente, aquela mãe dos filhos foi pedir o quê? O que é que ele foi pedir a Jesus? Jesus, vê lá se podes procurar pôr os meus filhos bem colocados. Regra geral, isso é a preocupação de qualquer. Ter preferência para os seus filhos sobre os. É normal. Não estamos no local de anormais. Ok? É normal. Entendamos isto. Então era perfeitamente normal que aquelas pessoas que queriam ser curadas, que algumas delas queriam iludir a morte, tratassem de manipular todas as circunstâncias, inclusive tivesse lá algum que tivesse mais força, ou pagassem com favores de alimentação, ou de outra coisa qualquer, porque haveriam pessoas que poderiam receber algum tipo de visitas, ou ter alguém, inclusive, que o empurrasse primeiro para a piscina, porque foi o que aquele homem disse. Aquele homem disse, bom, Jesus, a questão é esta, é que na realidade eu levo aqui 38 anos. E na realidade eu levo 38 anos a ir à igreja. 38 anos a tratar de mudar. Quando eu estou quase a agarrar aquela bênção, há outro que é mais perto que eu, há outro que consegue e alcança aquilo, e eu fico outra vez deitado aqui à espera da próxima oportunidade. Não sei se me faço entender. Okay? Na realidade, todos temos a oportunidade de poder manipular. Agora, aquele homem automaticamente concluiu que não podia manipular as circunstâncias. Ok? Podemos ler mais uns versículos. Mateus 11, já lhe passaste aqui as versões bíblicas? Já lhe passaste destas? Ok, mete Mateus 11 da mensagem. Agora vamos ver se podemos ler da Bíblia a mensagem. Muda. Agora, se tu tiveres a tua Bíblia normal, eu gostaria que tu comparasses a diferença dos versículos. Ok? Compara só por um momento a diferença. Ok? A diferença do que é que está escrito na tua Bíblia. E tu não quero dizer nada diferente. É que esta Bíblia está contextualizada e depois seria bom quando tu fosses para casa, depois a seguir lesses onde é que está enquadrada exatamente os versos anteriores, predominantemente desde o verso 1 de Mateus 11, porque isto é um enquadramento sociocultural e histórico do acontecimento, porque é que aquilo está traduzido desta maneira, ok? Então, na realidade, aqui, Jesus aqui, posteriormente de ter respondido aos discípulos de João o Bautista, que baixo uma grande dúvida de João que estava preso, João mandou-os a perguntar se ele era aquele que tinha que vir, ele mandou, é o enquadramento desta situação, ok? E depois de Jesus
ter adressado a incredulidade de algumas cidades, então Jesus começa a adressar as pessoas e diz: vocês estão cansados, enfastidiados da religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. O problema das grandes pessoas, o problema grande parte das pessoas, ou da maioria das pessoas, aquelas que acreditam em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, aquelas que o aceitam como, mas na realidade não o seguem, aquelas como põem a hipótese que provavelmente Jesus Cristo é Deus, e aquelas que simplesmente pois são simpatizantes de, é que grande parte delas vivem uma vida cansativa, cansada. Vivem uma vida na qual não sentem realmente gosto, prazer, porque não aprendem a descansar. Inclusive há algumas pessoas que seguem a Jesus como seu Senhor e aceitam-no como seu Senhor, vivem cansados porque não aprendem a ter descanso verdadeiro. Continuamos a ler. Caminhem e trabalhem comigo. Muitas pessoas não caminham com Jesus, caminham por a sua própria conta e ocasionalmente pedem algum conselho a Jesus. Significa que vão à igreja quando precisam de algum conselho, vão à piscina de Betesda ou estão no tanque de Betesda, naquele caos da sua vida, à espera do milagre ocasional, a tratar de manipular as circunstâncias da sua vida, simplesmente à procura do milagre e não do autor que dá o milagre. Grande parte das pessoas vai à procura dos sinais, do produtor dos sinais, e não do autor e consumador da vida e da fé, que é Jesus. Então Jesus aqui dá uma abordagem completamente diferente. Vocês têm que caminhar comigo. Eu não estou interessado em vir à igreja e fazer da minha comunidade uma grande massa humana de trabalhadores que trabalhem para mim. Eu estou interessado em que vocês trabalhem comigo. Caminhem e trabalhem comigo. É que a grande maioria daquelas pessoas, inclusive, é que dizem, não, é que eu estou cansado e tal, servir ao Senhor. Não. É que tu estás a pensar que trabalhas para o Senhor. E o Senhor quer que tu trabalhes com Ele. É diferente. Podes passar ao próximo versículo, por favor. É que grande parte das vezes a gente queremos aprender como uma réplica, mas não observamos, significa não meditamos. Não, significa às vezes nós lemos a Bíblia, e está bem ler a Bíblia como um livro, está bem. Mas temos que exatamente, por exemplo, o excelente de estar a ler isto é que esta tradução tem as palavras contextualizadas de acordo ao enquadramento sociocultural daquele então. Ok? E muitas das vezes a gente agarramos na Bíblia e lemos-a, mas não estamos a enquadrar porque é que aquela pessoa, porque é que David disse aquilo, porque é que Jesus, porque é que ele disse aquilo. Há uma razão porque ele disse aquilo. Tinha um contexto porque é que ele disse aquilo. Aquelas tradições existiam por alguma coisa. E então há que contextualizar. Então ele diz, observem como eu faço. É que muitas das vezes nós fazemos as coisas exatamente como diz a palavra de Deus. Este povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque aprendem tudo como um mandamento, como um mandato. Fazes assim porque eu digo que fazes. Mas não entendem porque não observam como faz o mestre. Ele diz, observam como eu faço. Aprendam, reparam bem, depois daquele ponto de exclamação, o segundo aqui, vamos entender depois também o simbolismo dos 5 pórticos e do número 5 na Bíblia. Dos 5 ministérios, o que são. Aprendam os ritmos livres. Há muitas pessoas, há pessoas que estão aqui, nomeadamente, há muitas pessoas das quais estão aqui, que alguns de vocês estão aqui na comunidade Remar, porque estão aqui acolhidos, e alguns de vocês têm que cumprir uns certos e determinados horários. E alguns de vocês chegam a pensar que estão aprisionados numa comunidade porque têm algum problema da vossa vida. E não chegam a entender a grande profundidade a quais podem alcançar. É que através de uma comunidade onde vocês devem aprender os ritmos livres,
Livres, porque Jesus Cristo não veio nada mais nem nada menos senão para trazer a liberdade aos cativos. E não é preciso estar numa sala para estar cativo. Podemos estar perfeitamente livres a nível de fronteiras físicas, mas nomeadamente ter a nossa mente e o nosso coração cativo. Mas reparem bem, aprendam os ritmos livres da graça. Há muitas pessoas que seguem Jesus e não aprendem os ritmos livres da graça de Deus. São presos do sistema religioso. Por isso é que ele começou a dizer: vocês sentem-se fastidiados com a religião, porque a religião é uma grande prisão. Fazer por obrigação, fazer por aparência, fazer por mostrar, fazer por competitividade, fazer para simplesmente cumprir o calendário religioso das festas. Enfim, tantas e todas as coisas. Porque eu não vou impor-vos a vocês nada que seja muito pesado ou complicado mais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e com leveza. Amém? Podemos ler mais um versículo? Ok? Podemos ler mais um versículo? 2 Coríntios 5, 17. Nesta é a versão normal e corrente, porque mais tarde iremos ler, se Deus me der o tempo, e para não tomar-vos muito. Diz a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Toda a gente conhece esta escritura, não é? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na Bíblia Viva diz: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Ok, parafraseando na minha linguagem pessoal. É assim, se nós realmente acreditamos em Jesus, se nós realmente confiamos em Jesus, não é que Deus nos dê uma nova oportunidade, simplesmente. Deus dá-nos uma nova vida. E aquilo que ocorreu até aquele momento presente em que nós decidimos acreditar que Jesus Cristo é Deus, autor e consumador da fé, da vida, da criação, que tudo está nele, para ele e por ele. Então, algo passa, não só ao nível de hábitos externos, mas algo passa no nosso interior e começa uma sequência de mudanças internas que se vão exteriorizando continuamente ao longo da nossa vida. E não para até ao dia em que vaiamos neste mundo para melhor com o Senhor. Amém? E é isto que ocorre. Amém? Uma nova criação. Significa que a forma antiga que tínhamos de pensar mudou. A forma antiga que tínhamos de... Mas, irmãos, vamos atender. Eu queria que vocês pensassem bem nestas... Não, mas Luís, é que já se predicou. Sim, predicou-se tanto. Mas é que se predicou sobre tudo isto. Mas tu não mudaste ainda a tua forma de pensar. Ainda não mudaste a tua forma de sentir. Ainda não mudaste a tua forma de viver. Então o que é que adianta falar e falar? Não, mas é que temos que ser como Paulo. Não me canso de dizer-vos as mesmas coisas uma e outra vez, e outra vez, e outra vez. É necessário. É absolutamente necessário. É imprescindível. Ok? Amém? Então, voltamos outra vez a João 5. Lemos estes versículos. Mas, ok, estes versículos têm tudo a ver com aquilo que estamos a falar. Ok, então vamos enquadrar a história de João 5, século 21. Hoje é que dia? Dia 13 de outubro de 2013. Ok? Sintra, Portugal. Não tem coordenadas de GPS. Ok? Temos aqui um grupo de pessoas incorporadas na nação de Portugal, que estamos entroicados na Troika, na Comunidade Económica Europeia, fazendo parte daquilo que se chama a globalização, caminhando para aquilo que as pessoas hoje chamam a nova era, e aqueles grandes adeptos das modas de New Age, nova era em português. Amém? Somos pessoas contemporâneas, porque estamos todos neste tempo. Ok? E Jesus, como é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, Ele foi contemporâneo em todas as épocas e sempre continuará a ser. Amém? Essa é a grande coisa do tema de Jesus. É que Ele é sempre contemporâneo. Nunca passa de moda. Ok? As roupas passam de moda e voltam à moda. Jesus está sempre em moda. Amém? Então aqui temos algo tremendo.
é que aquele caos que se estava a viver identifica. Estamos nos tanques das ovelhas? Estamos ou não estamos? Ok? Estamos aí? Estamos lá? Podemos estar lá ou não? Aquele homem que de repente se levantou e foi sarado, não tinha ninguém que o ajudasse. Aquela situação, o que é que aquilo ilustra? Ou seja, aqui, eu já prediquei isto de mil maneiras, mas há aqui algo muito importante, porque eu nunca tinha visto esta perspectiva. Eu no outro dia compartilhei subliminarmente alguns toques disto, porque ainda não tinha com alguns dos irmãos aqui. Isto identifica a nossa humanidade. Sim, vamos a ver. Não temos de estar num leito, mas todos temos doenças. Hábitos. Não só doenças físicas. Doenças de hábitos, doenças mentais, doenças do coração, emocionais. Se bem que eu não quero entrar nessas paranoias das sanidades emocionais, mas muita gente, ou grande parte de nós, temos doenças na nossa vida. E grande parte de nós continuamos, muitos de nós, à procura ansiosamente de uma solução. E o ambiente que se vivia à volta daquela piscina era um ambiente de ansiedade, era um ambiente de caos, era um ambiente cadente. E este é o ambiente que se vive hoje em dia na nossa sociedade. Aquilo que nós chamamos de nova era, em que nós dizemos, sim mas eu às vezes trato tal de estar na sociedade, de ser um bom cidadão, até trato às vezes de cumprir com... Embora eu às vezes não entenda estas coisas novas dos impostos e estão-nos sempre a tirar regalias, mas eu até quero compaginar com todas estas coisas, mas eu trato de tentar compreender. Mas vamos a ver, na realidade é aqueles que conseguem manipular todas as coisas, aqueles que têm amigos, aqueles que conseguem empurrar pelas bichas, aqueles que conseguem passar por aqui, por ali, aqueles que têm boas influências, esses são aqueles que conseguem sempre os seus desejos, os bons lugares. E eu continuo sem alcançar aquilo que quero, eu continuo sem alcançar um bom nível social, continuo sem alcançar uma boa posição para os meus filhos, continuo sem alcançar um bom reconhecimento ministerial, continuo sem alcançar isto, continuo sem alcançar aquilo, continuo na piscina dos desejos, sem alcançar o desejo, sem alcançar o grande sonho para a minha vida. Mas os outros continuam a manipular, continuam a ser mais fortes, alcançam. Então eu concluo diariamente e vou concluindo cada vez mais, concluo e digo, ok, na realidade, os manipuladores alcançam sempre os melhores lugares. E esta é a realidade da condição humana caída, separada de Deus. Amém? Mas muitas das vezes é desta maneira que nós equipamos a nossa mente. Amém? Grande parte das vezes nós equipamos e chegamos e dizemos, não, é que as coisas são feitas assim no mundo. Estes são os rudimentos do mundo. E, irmãos, o mais profundo de tudo isto, vejamos, é que começamos a estabelecer as nossas relações com as demais pessoas que estão à nossa volta com o principal objetivo. Todas as relações que começamos a estabelecer com as pessoas, e a forma como as estabelecemos é desta maneira. Como é que esta pessoa vai-me poder ajudar para que eu alcance aquilo que eu desejo? Como é que esta pessoa vai-me poder ajudar para que eu coloque bem os meus filhos? E esta é o nosso paradigma mental. Esta é a nossa forma de arrazoar.
Porque nós acreditamos que somente desta maneira é que chegaremos a algum lado. Somente desta maneira é que chegaremos a alcançar o nosso desejo. Somente desta maneira, em linguagem cristã, chegaremos a alcançar a bênção que tanto desejamos. Mas a história de João 5 conta-nos algo totalmente diferente. Porque Jesus entrou naquele cenário, Ele entrou por si mesmo, pela sua própria porta. E Ele entrou com uma mensagem totalmente diferente. Entrou com uma mensagem radical. Ele disse, ok, eu venho aqui anunciar-vos uma nova era, uma nova ordem, uma nova vida. É lógico que tudo isto Ele fez-o fisicamente, sem enunciar uma só palavra. Porque Ele entrou pela sua própria porta. Ele entrou num local onde ninguém entrava sem ser aqueles que iam lá à espera de morrer. Ou sem ser aquelas pessoas que provavelmente iriam lá dar algum alimento àquela pessoa da sua família, que ainda estava ali a jazer, a sofrer, à espera do derradeiro momento da morte. Mas Ele entrou por ali exatamente para mostrar que Ele veio a salvar tudo aquilo que estava perdido. Ele veio ali exatamente para mostrar o amor e a compaixão, para mostrar que a nossa forma de pensar está equivocada. E Ele quer pôr-nos uma nova forma de pensar e quer levar-nos não à nova era deste mundo, mas à nova era que existiu sempre desde que Jesus Cristo pôs os pés na terra, alcançou a cruz do Calvário e derramou o seu sangue e arrebatou as chaves do Hades. Ele aí iniciou uma nova etapa, a etapa da graça, para que nós possamos realmente aprender os ritmos livres da graça com Jesus Cristo. Porque se houver alguma definição de graça, essa definição é Jesus Cristo. Essa é totalmente a definição da graça. Ele é a graça personificada. Nele consuma-se toda e qualquer definição da graça, por estar mais completa e concluída, está em Jesus Cristo. E este cenário é o teu cenário, é o meu cenário, em que ansiosamente lutamos interiormente por alcançar isto ou aquilo e continuamente fazemos coisas a preocupar-nos. O que é que vão pensar de mim? Será que eu sou valorizado? Será que eu não sou valorizado? Vocês recordam-se que já nestes fins de semana falámos acerca do valor. Tudo isto tem que ver com a comunidade. Estamos na comunidade, estabelecemos laços relacionais com as demais pessoas, tomando sempre em conta o que é que vão pensar de mim. Tenho que alcançar valor, tenho que manter o meu valor, tenho que me projetar, tenho que de alguma maneira fazer algum tipo de manobra, algum tipo de manipulação para obter aquilo que eu mais desejo, quer para mim, quer para os meus filhos, quer para os meus entes queridos. Jesus Cristo disse, ok, eu entendo, é a vossa condição humana, mas comigo as coisas funcionam diferente. Se aprendes comigo, se caminhas comigo, se descansas em mim, se confias em mim, se realmente tu mudas do teu interior para o exterior, então as coisas vão mudar, tu vais experimentar, tens simplesmente que crer em mim. E então aqui acontece aquilo que também está escrito na palavra de Deus, em 2 de Coríntios, capítulo 5, simplesmente vou cotar de algo que vamos ler mais à frente, não o ponhas ainda, é que Deus veio reconciliar-nos através de Jesus Cristo. E diz, na versão bíblica da mensagem, nós vamos projetá-lo isto daqui um bocadinho ao fim, mais 5 minutinhos, se me derem, e diz a palavra de Deus assim, tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele. E chamou-nos para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus reconcilia-nos com Ele, chama-nos para viver em relacionamento com Ele e em relacionamento com os nossos semelhantes. Sem necessidade de que utilizemos os nossos semelhantes como uma plataforma para obter aquilo que nós desejamos. As pessoas que estão à nossa volta não são um meio para que nós alcancemos
qualquer tipo de vantagem para o nosso desejo ou para aquilo que queremos alcançar. E tudo isto exatamente é aquilo que se estava aqui a passar. Era o caos. E isto é o caos em que está este mundo. O caos em que está este mundo é que as pessoas olham umas para as outras e estabelecem relacionamentos. É que eu tenho que fazer-me amigo daquele senhor e tal, porque ele agora está num local de influência. E como ele está num local de influência, ele agora pode ajudar-me a obter. É o nosso padrão de mentalidade. Não. Ok. Mas será que esse é o caminho que Jesus quer que nós caminhemos? Será que se nós dizemos Jesus é o nosso melhor amigo? Eu acredito. Mas visualizemos algo, saiamos agora da fraseologia cristã. E por um momento visualizemos que para além da frase Jesus não só está connosco a nível espiritual, mas Jesus está connosco fisicamente. Agora imagina Jesus, hoje, 2013, 13 de outubro, está connosco aqui fisicamente. Imagina-te que estamos aqui tantas pessoas e agora saímos daqui e Jesus vai caminhar connosco pessoalmente para cada um de nós e vai um Jesus com cada um de nós. Ele é omnipresente, ok? E agora sai um Jesus com cada um de nós. Imagina-te este Jesus, o nosso melhor amigo, preocupado connosco. Então ele vai estar preocupado com as decisões que nós vamos fazer, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de actuar. E Jesus não se vai preocupar se nós somos bem-sucedidos e inclusive é melhor que ele. Mas agora, por um momento, Jesus vai descansar, como descansou, por exemplo, na proa do barco. E encontramos alguns de nós numa breve reunião. E nós, numa breve reunião, começamos a sacar-nos os nossos méritos ministeriais e as nossas grandes cruzadas de fé que tivemos por ganhar almas. E, momentaneamente, instaura-se aquele breve momento de caos glorificante do ego humano religioso. Não, irmão e tal. Não, toda a glória e honra para Jesus. E Jesus está na proa do barco a descansar por um só momento. Vejamos a grande diferença de Jesus, que quer simplesmente que nós... mas nós dizemos assim, ok, mas tu estás-me a dizer, há pessoas que provavelmente, aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aquelas pessoas que às vezes estão em locais, vão à igreja e às vezes estão na igreja e sentem-se como que aprisionadas. Ou algumas pessoas já foram tantas e tantas vezes à igreja, já ouviram tantos e tantos sermões e dizem, sim, tudo isto está muito bonito, mas vamos lá ver esta praticidade. Tu dizes-me para confiar em Jesus, tu dizes-me para eu acreditar em Jesus, ok? Tu dizes-me para eu pôr Jesus em primeiro da minha vida, mas é que tu não conheces a minha vida. Sabes lá tu o que é que eu tenho passado. Eu já fiz isto, mas eu não obti nada. Mas é claro, então eu vou-te dizer na prática, tu já vieste muitas vezes à igreja, tu já lestes até 50 mil Bíblias e 50 mil livros cristãos, mas é que tu nunca deixaste entrar Jesus na tua vida. Então, na realidade, tu já inclusive fizeste coisas para Jesus, mas é que tu sentias que estavas a trabalhar para Ele e que tu não estavas a ser bem remunerado. E Jesus disse que Ele não está interessado em que tu trabalhes para Ele, está interessado em que tu trabalhes com Ele. É completamente diferente. Jesus não está interessado em que tu caminhes para Ele. Jesus está interessado em que tu caminhes com Ele. Jesus não está interessado em que tu te canses muito para Ele. Jesus está interessado em que tu descanses e aprendas a descansar nele. E isso é sinónimo de confiar na obra que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Jesus está interessado em que tu aprendas a andar no biorritmo do seu coração, que é a graça de Deus. Amém? E tudo isso muda o parâmetro. Então, aquele caos do estanque de Betesda, ok, vamos então aqui o estanque dos 5 pórticos. Jesus está simplesmente interessado, como Ele entrou por Ele entrou pela porta das ovelhas, Ele está interessado em que tu entres por Ele também, porque Ele é a porta das ovelhas.
Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá e deu a vida pelas ovelhas. Amém? Os outros, conforme diz a palavra de Deus em João, são simplesmente mercenários. São simplesmente aqueles que vêm permitir que entre o ladrão e venha a roubar. O ladrão, o pai da mentira, aquele que vem simplesmente para roubar, matar e destruir. E este cenário é indicativo da condição humana, mas será que nós estamos dispostos a continuar a viver uma vida assim, que exteriormente pode até não ser decadente, mas na realidade, na nossa mente e no nosso coração, continua a levar-nos em decadência. Continua-nos a viver, a levar a que vivamos em ansiedade, sem descanso. Tenho que alcançar, tenho que alcançar, tenho que alcançar, tenho que alcançar. E cada vez que dizemos que temos que alcançar, parece que as metas se vão afastando mais, afastando mais, afastando mais. E dizes, não, tenho que alcançar e vou correr para a meta. E depois, inclusive, a espiritualizamos. Não, é que Paulo diz que temos que correr para a meta. E vamos correr. Não, irmãos, temos que aprender a descansar nele, a confiar nele. E temos que aprender a entrar por ele. Há aqui mais uns aspectos muito interessantes. Alguns dos que aqui estamos já aceitamos a Jesus como Senhor. Alguns servimos ao Senhor. Este homem nem sabia que era Jesus. Como Jesus se aproximou dele, ele não sabia que era Jesus que lhe estava a perguntar se ele queria ficar são. E ele não lhe respondeu de uma maneira nem arrogante, nem de uma maneira lastimosa, como algumas pessoas às vezes dizem, ai que tal, isto é sempre o mesmo, nunca sai disto. Alguns dizem, não. Alguns estão sempre a queixar, isto é sempre... Enfim, há várias maneiras de responder a perguntas, não é? E este homem simplesmente constatou a situação caótica em que estava a viver, que é exatamente a situação caótica em que muitas pessoas vivem. Mas na realidade, Jesus fez uma pergunta, e há aqui algo muito interessante, aquela pergunta. E imagina só que te fazem essa pergunta, e tu dizes, mas agora este vem-me perguntar isto, faz favor. Imagina aquele homem a pensar, ficação, e agora como é que eu faço para ficação? Foi aquilo que ele pensou, que ele respondeu, mas a seguir Jesus disse-lhe, olha, levanta-te, toma o teu leito. É um bocado de loucos. É de loucos. É completamente louco. Imagina-te que tu estás há 38 anos numa maca deitado. Paralisado. Não sabemos nem a idade que aquele homem tinha. Não sabemos. A Bíblia não demonstra. Ou seja, por muitas voltas que eu lhe dei à procura, os estudiosos também ainda não especificam nenhum. Mas aproximadamente vamos calcular que teria para aí à volta dos 50 e tal anos. 50. Agora imagina só com 50 e tal anos e leva 38 anos ali, deitado. Em cima, a ver os outros, quando baixava o anjo, tal. Recebiam e ele não recebia nada. Eram sarados. E agora, de repente, esta pessoa que lhe perguntou se queria ser são, ao qual ele respondeu simplesmente com a evidência que lhe passava, que não encontrava maneira de manipular a sua situação. E que havia outros, sim, que tinham alguém que lhe dava uma mãozinha, tinham alguém de influência que lhes empurrava, ou ainda tinham alguma condição física que era capaz de empurrarem-se uns aos outros para chegarem ao estanque. E a gente diz, não, ter fé. Mas ele não sabia que era Jesus, ele não ia à igreja. Nem tinha ouvido rumores que aquele era o Messias, porque ele estava num sítio onde não ia ninguém. Ok? Eles estavam num sítio... Aqueles estão destinados a... Ninguém lá se chegava. Chegou Jesus, mas eles quando viram Jesus entrar, que a gente sabemos que é Jesus, que relata a Bíblia que é Jesus, que aquela gente deve ter dizer, e este o que é que vem aqui fazer? Este parece estar inteiro, não vem para aqui morrer. Nunca ouviram aquele ditado que diz que a necessidade é mestra de engenhos? Há muita gente que diz, eu quero mudar. Eu quero acreditar. Será que queres? A grande diferença é que este homem realmente queria. Ele queria. E aquele querer que não vou pô-lo agora
em comparação com a fé. Porque ele não soube, e quando a tradição, quando os judeus o confrontaram, à volta da lei do sábado havia mais de 30 pequenas normativas legais acerca do que é que se podia, o que é que se não podia, uma data de... E eles nem se alegraram por ver o homem, eles simplesmente se preocuparam, tu não podes andar com o leito. A lei não permite. Mas ele simplesmente se levantou. Ele não pôs mais nenhuma questão. Ele não perguntou, até o que é, o que é que eu tenho que fazer e o que é que vou... Porque ele queria. Ele queria. Agora a questão que se põe àquelas pessoas que estão metidas num caos é se realmente querem sair do caos. E depois de se levantarem, tal como aquele homem se levantou, ele não se pôs ali, glória a Jesus, para aqui, para ali. Não, que ele não sabia que era Jesus. E ele saiu, porque Jesus, diz a palavra de Deus, que desapareceu, porque ali havia uma multidão. Ele saiu, havia ali centenas, e ele foi ali com um propósito. Porque aquele era aquele que não tinha a mínima condição de alguma vez manipular as circunstâncias para ser sarado. Então, era aquele que tinha que ser sarado. Ele entrou lá com essa agenda. A mensagem viva, a palavra de esperança. Por aquela porta específica. Agora, este homem voltou a caminhar e foi ao templo. Porque, claro, este homem ficou intrigado. Quem era a pessoa? Porque quando tu recebes alguma coisa que tu queres de alguém que simplesmente desaparece da vida, o homem mistério... Jesus naquele momento era o homem mistério, o homem ponto de interrogação. Quem é esta pessoa que me fez aquela pergunta e que me ordenou que tomasse o meu leito e que me levantasse? E eu, como necessitava e queria sair da situação caótica na qual vivia, levantei-me. E eu agora quero saber quem é esta pessoa. Eu disse, eu agora estou muito agradecido porque deixei as drogas e vou ficar aqui. Não. Eu quero saber quem é este homem. E ele foi e encontrou a Jesus. E quando Jesus se encontrou com ele, revelou-se-lhe a ele. Jesus revela-se-lhe a ele. Tu tens que entender que é Jesus quem se revela a ti. Amém? Não és tu que te revelas a Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos amou primeiro. Não há mérito. Amamos a Deus, sim, mas Ele amou-nos a nós primeiro. E então aqui há algo extremamente importante. É que Jesus disse-lhes assim, ok, agora vai e não peques mais. Ou seja, o maior caos que existe, realmente é o pecado. Então, simplesmente aquilo que tu tens que fazer, rapaz, é ires e não peques mais para que não venha a ser pior. Para que não fiques em pior estado. Ok? Muitas vezes, e grande parte das vezes, a desordem, o caos, a ansiedade, o desejo de querer alcançar, leva-nos continuamente a mais caos, a mais caos. E quanto mais manipulação, quanto mais engano, quanto mais enredo, mais pecado, mais desordem. E aquilo que tu queres cada vez fica mais longe. E de repente vem-te o apontamento divino. E tu às vezes nem o vês, porque ele não... É que não o vês. É que Jesus não apareceu a identificar-se lá. Vim-te resolver o problema. Eu sou Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que foi rejeitado pelos demais, mas para ti sou especial. E mudou a vida daquele homem. Mudou a vida. E às vezes tens à tua frente. Desta já estou cansado de ouvir. É que numa situação, vê uma coisa, numa situação, a Bíblia fala muito acerca de números e os números na Bíblia são muito importantes. Qual é que é o significado do número 7? Algum letra? Da perfeição. E do número 3? Não é isso. 7 da perfeição, da plenitude, e o número 3?
É o número da Trindade, número da revelação, tem vários significados. E o do número 5? Porquê é que havia 5 pórticos? Já te perguntaste porquê é que havia 5? Qual é que é o significado? Pergunta-te lá porquê é que eu fui buscar o verso de Mateus 11. Qual é que é o significado do número 5? O que é que são os ministérios? Nós que estudamos os ministérios aqui já 2 meses, pelo menos, quase para 3. A estudar, o que é o número 5? O que é um ministério? É uma dádiva. O que é uma dádiva? Vou dar-vos as pistas todas. O que é uma dádiva de Deus? O que é um cariz? O que é uma carismata? Da palavra grega. É uma graça. O 5 é o número da graça. Onde está o caos, há sempre uma graça disponível. E porque estava o caos, apareceu a graça. E a questão é que grande parte das vezes, como estamos em caos, não conseguimos ver a graça. E a graça está ali especificada. Porque aí onde sobreabundou... Alguém conhece a Bíblia? Porque às vezes vai-se umas coisas da cabeça. Onde sobreabundou, bem alto. Onde sobreabundou o que é que vai acontecer? Superabundará a graça. O número 11, por exemplo, o número 11 é o significado da desordem. 12 eram os discípulos. Houve o filho da perdição, ficaram 11. É um número incompleto, é um número da desordem, biblicamente. Agora, se tu fizeres a matemática, 11 vezes 3 mais 5 são 38. E este homem levava lá 38 anos. Ok, não vamos entrar para essas portas, porque é complicado. Queres ficar são? Queres deixar o caos? Queres entrar no biorritmo da graça de Deus? É muito simples. Traz muitos leitos para levantar, traz muitas situações as quais tens de ter a valentia de acreditares em Jesus, de confiares em Jesus, mas não simplesmente de um modo teórico, mas sim de um modo prático. Não do modo tradicional, mas sim de um modo pragmático, levar à prática. Ok? Amém? Estamos, irmãos? Não vale a pena continuarmos rito tras rito tras rito. Porque, na realidade, Jesus Cristo estava-se a apresentar e está-se a apresentar continuamente. Desde sempre. Com uma nova ordem, com uma nova vida. Ele é a nova ordem. Quando falamos da nova era, e hoje em dia cada vez há mais uma sede para coisas novas. Não gostas de coisas novas? Toda a gente quer... o que é que as pessoas procuram hoje em dia? Uma novidade. Toda a gente quer a novidade. Já soubeste da novidade? Queres que eu te dê uma novidade? Vou-te dar a maior novidade de todas. Mas lamento dizer-te que é uma novidade que já cá está há milhares de anos. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça que te vai libertar do teu caos. Jesus Cristo é a graça que te vai libertar da tua ansiedade. Jesus Cristo é a graça que te vai ensinar a descansar. Jesus Cristo é a graça que te vai permitir caminhar na graça. Jesus Cristo é a graça que te vai permitir trabalhar com graça. Amém? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única graça que te vai permitir mudar os teus ideais, os teus pensamentos e o teu coração. É Jesus Cristo. Amém? Tão simples como isto é simplesmente Jesus Cristo. Queres coisas novas? Uma novidade te dou. Uma nova ordem mundial há. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele caminhou há mais de 2000 anos. Ele simplesmente quer mudar-nos os paradigmas. Ele quer mudar-nos a nossa forma antiga de viver. Ele quer mudar-nos a nossa forma de ver as coisas. Nós não vivemos para morrer. Temos que começar a morrer para viver. De acordo à ordem de Jesus Cristo, funciona assim. De acordo à ordem de Jesus Cristo, tu morres aos teus pensamentos
para que em ti sejam postos, emerjam os pensamentos de Jesus Cristo. Amém? De acordo aos parâmetros de Jesus Cristo, nós não estamos a construir comunidades religiosas baseadas nos quantos conceitos éticos e morais com bonitos ideais. Não estamos a fazer serviços eclesiásticos efêmeros, mas estamos postos nesta terra para apresentar a única solução, a única novidade, a única coisa que é nova, sempre foi nova e sempre continuará a ser nova, por sempre contemporânea, nova e revolucionária, que se chama Jesus Cristo. A solução para a humanidade. A solução para a humanidade. Uma nova forma de vida. A única coisa que nos vai permitir mudar e levar-nos a relacionar socialmente de uma forma diferente. A única coisa que vai nos permitir ser verdadeiramente pais, não de acordo a métodos psicossociais, mas de acordo à palavra é Jesus Cristo. A única coisa que nos vai permitir ser verdadeiros maridos, esposos e esposas, de acordo à palavra de Deus, não são métodos psicossociais e religiosos, mas é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele. E eu queria terminar por ler uma coisa que já li e vou voltar a ler outra vez neste serviço, e com isto quero fechar e convidar a que todos nos pusermos de pé. Está escrito na Bíblia da Mensagem, 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 16 em adiante, que é uma decisão que está englobada na nova forma de viver. Jesus Cristo não é uma nova oportunidade. Jesus Cristo é a nova vida. Jesus Cristo é a nova ordem. As pessoas, não, uma nova, sim. Jesus Cristo é a porta por onde tu tens que entrar. Ele é o pão de vida. Ele é a água de vida. É Jesus Cristo a porta onde tu tens que entrar. É nele, Ele é a graça. Ele é aquele que veio a revelar o Pai. É Jesus Cristo. Enfatizo uma vez mais Jesus Cristo. Paulo dizia que Ele tomava tudo por lixo, deixava tudo para trás com a excelência de poder chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo e este crucificado. Loucura! Loucura para muitos. Loucura para todos aqueles que não creem. Mas lucro para todos aqueles que nele creem. Salvação! Vida eterna! Nos parâmetros de Deus, aqueles que morrem a si mesmos vivem para Cristo. Vivem com Cristo para sempre. É uma vida transcendental. E a Bíblia diz desta maneira, parafraseando da mensagem, a nossa decisão firme é trabalharmos com base nesta premissa. Um homem morreu por todos. Por todos, absolutamente por todos. E essa realidade põe todos no mesmo barco, todos ao mesmo nível. Ele incluiu-nos todos na sua morte, para que cada um fosse também incluído na sua vida. Tu estás incluído na vida de Jesus. Tu e eu estamos incluídos na vida de Jesus. Temos simplesmente que querer sair do caos, da ansiedade e dos parâmetros e dos paradigmas que vivemos de acordo às ansiedades que nos rodeiam. E podemos fazê-lo livremente em Jesus Cristo, na sua graça, no seu biorritmo. Ele incluiu-nos todos na sua morte para que cada um fôssemos incluídos na sua vida, uma vida ressurrecta, de ressurreição, incomparavelmente melhor do que qualquer outra já vivida. Podemos viver uma vida em Jesus. E essa vida será incomparavelmente melhor do que qualquer outra. Pessoas querem viver vidas para além dos limites de qualquer coisa. Querem alcançar o estrelato. Em Jesus viveremos. Poderemos ter dificuldades, mas temos a Jesus. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Por causa dessa decisão, e temos que tomar essa firme decisão, cada um de nós, pessoalmente, para deixarmos de julgar, conforme diz a palavra, não julgamos ninguém por aquilo que eles possuem ou pela sua aparência. Porque houve um tempo em que julgávamos o Messias dessa maneira.
E estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro de nós mesmos. E o que vemos é que qualquer um de nós, unido ao Messias, tem uma chance de um novo começo. E é criado de novo. Criado de novo. A velha de vida se foi. Uma nova vida floresce, emerge uma nova vida. E esta Bíblia diz assim: isto é demais, diz. É demais. É demais. Tudo vem de Deus. Não podemos fazer isto. Que nos quer, não em religião, não em hábitos, não num relacionamento com Ele. E nos chamou para viver relacionamentos. Não para vivermos cada um para seu lado, mas para vivermos relacionamentos uns com os outros, com os nossos semelhantes. E Deus reconciliou com o mundo por meio de Jesus, de Messias, permitindo um novo começo pela oferta do perdão dos pecados através de Jesus Cristo. E mais diz a Bíblia: então vos rogo, comissiona-nos a nós, servos de Deus, o ministério da reconciliação, e diz: rogo-vos, pois, a todos, que por amor de Jesus Cristo vos reconcilieis com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu peço aí, onde estás tu? Por um momento eu não vou fazer um chamado aqui ao altar, mas tu mesmo aí onde estás. O Senhor conhece cada detalhe da tua vida. Conhece cada área. Conhece cada necessidade. Eu conheço exatamente em que leito é que tu te deitas perante esse estanque dos desejos, dos sonhos ainda não alcançados, das necessidades que tens para a tua vida. E a pergunta é tão simples como se é realmente que tu queres acreditar em Jesus. Se é que realmente tu queres essa nova vida que já foi inaugurada para ti em Jesus Cristo. Porque ao lado do caos está a graça. E essa graça chama-se Jesus. Somente tens que acreditar e tens que crer. Enquanto entoamos um louvor, dar-te um momento para que tu medites. Medita aí diante do Senhor. Põe-te diante do Senhor. Ignora tudo aquilo que está à tua volta. Uns breves momentos. Mas tu diante do Senhor. As pessoas estão habituadas simplesmente a uns certos e determinados rituais. Mas és tu diante do Senhor. És tu mesmo com o Senhor. E quando saias deste lugar, tu podes reconciliar com o Senhor, porque Ele é o Jesus Cristo, Ele é o reconciliador. Ele é o caminho ao Pai, Ele é a porta, Ele é a água de vida, Ele é o pão de vida. E ouviste a Sua palavra, o maná dos céus. Somente tens que querer, acreditar. E bem dentro do teu coração, tomares essa firme decisão de viveres sobre esta premissa que terminámos de ler. Tomares essa decisão. Por a vida de um só, todos fomos incluídos. Por a morte de um, todos fomos incluídos. Todos temos uma nova vida nele. Ele é a nova era. Ele é a única novidade. Ele é aquele que não condena. Nele não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Absoluta graça. Se tu abraças essa verdade inamovível, se tu a entendes na tua mente e no teu coração, viverás em plena liberdade, porque viverás em Cristo, por Cristo e para Cristo. Pai, no nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, agradecemos, Pai, porque enviaste Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Senhor. Nele, Senhor, se cumpriu toda a lei, Senhor. Oh, sim, Senhor Jesus. Estamos gratos, Senhor, porque
Nos incluíste, Senhor. Nos incluíste, Senhor, e nos dás a oportunidade, meu Deus, Senhor, de caminhar, Senhor, contigo. Caminhar nessa maravilhosa graça, Senhor. Não a podemos explicar, não a podemos conceber muitas vezes com a nossa mente tão pequena, Senhor. Mas simplesmente, Senhor, queremos abraçar-nos a essa premissa, Senhor. Hoje queremos estar em total reconciliação contigo, por meio de Jesus, este crucificado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Porque é por meio da Tua Palavra, Senhor, por meio dessa sangue, que somos lavados, Senhor, somos limpos, Senhor, somos aceitos diante do Teu trono da graça. Pai, eu no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te encareço, Senhor, por cada vida, Senhor, que escutou a Tua Palavra, Senhor. Eu peço-te, Espírito Santo de Deus, Senhor, que Tu reveles a Cristo, Senhor. Revela a Cristo a cada pessoa. Tu conheces cada necessidade, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada desejo, cada sonho, Senhor, cada meta por alcançar, Senhor, cada caos por resolver. E eu peço, Senhor Jesus, manifesta a Tua graça na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, surta o fruto, Senhor, e volte a Ti, Senhor, oferecendo frutos agradáveis a Ti, Senhor, fragrâncias, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, terminar, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, louvando-te a Ti, Senhor, o Cordeiro imolado, Senhor, que tirastes o pecado do mundo, Senhor, agradecendo, Senhor, tudo aquilo que Tu estás a fazer no nosso meio, agradecendo por cada vida, Senhor, por cada nova vida, Senhor. Tu és a porta, Senhor. Tu és a porta, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa todas aquelas pessoas que nos estão a escutar, Senhor, através da rádio e da internet. Espírito Santo de Deus, traz o convencimento, Senhor. Traz a revelação. Revela a Cristo, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar a Deus por um momento. Deus, aquele que vive, Ele é, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Deus, faz Tua obra em mim e Te entrego meu ser, do meu coração. Lento em mim, Deus, faz Tua obra em mim, este é o meu desejo.